Oi, pessoal, boa noite. Vou aguardar um instantinho. Vamos já nos conectando, nos integrando aqui com a equipe espiritual de sustentação que nos auxilia nos trabalhos, que nos acompanha e que nos assiste em momentos como esse também das palestras. Vamos nos disponibilizando e, enfim, hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema chamado irresponsabilidade. É uma palavra que traz uma carga afetiva difícil, né? Porque a palavra irresponsabilidade, ela pressupõe algo nocivo, algo ruim, algo inadequado que está sendo feito. E nessa nossa conversa de hoje, sim, a gente vai falar da irresponsabilidade e tentar entender melhor do que se trata essa irresponsabilidade para conosco. E como eu já mencionei em outras conversas, nesses últimos encontros, eu tenho optado por falar de afetos e emoções mais difíceis, mais desafiadoras, porque a intenção é exatamente que, ao invés da gente evitar olhar para aquilo que nos é ruim, ofensivo, que a gente possa tentar entender do que se trata. Porque não é possível cuidar ou melhorar algo que a gente sequer entendeu que é um problema. Então, por mais desagradável ou denso que seja olhar para um assunto como a irresponsabilidade, é a relevância e a necessidade de entender melhor do que estamos falando. E, enfim, hoje esse tema é uma referência no livro psicografado por Hamed, que se chama As Dores da Alma. E aí o Hamed vem falar da nossa irresponsabilidade para com a gente mesmo. E ele diz: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Então ele está dizendo aqui de a nossa construção, o nosso percurso se estabelece a partir das nossas escolhas, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes, ou até mesmo não escolher também já é uma escolha. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas pelos nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Parece que essas perguntas são tão óbvias, né? Que somos nós os responsáveis pela nossa felicidade, do compromisso que a gente tem pelo nosso caminho de vida. Isso está tão estabelecido na nossa consciência. Mas por que em meio aos nossos afazeres, às nossas escolhas, a gente vai tomando para si a necessidade de realizar o projeto de alguém? Por que a gente vai deixando de lado o nosso para assistir ou para cuidar de algo que é importante para alguém? Por mais
importante que essa pessoa seja para nós, esse lugar de realizar algo que possa trazer o bem-estar para alguém é uma coisa, mas tomar para si a felicidade do outro é uma outra história. Tomar para si a felicidade do outro é ficar muito desatento ao seu próprio caminho. E, além de tudo, não é um caminho positivo, benéfico, porque a gente não tem esse alcance. E considerando ao que se propõe a nossa encarnação, a nossa experiência, nem se trata de que as coisas se aprimorem de modo que a gente possa trazer a felicidade ou a resolução da vida de alguém. A gente pode auxiliar e apoiar, mas resolver algo para alguém é fugir do próprio caminho. E se a gente for olhar com mais cuidado e atenção, quando a gente assume um lugar como esse, com frequência a gente gera uma expectativa em si. Então, se eu estou fazendo tanto, com tanta dedicação para ajudar alguém, será que eu não espero uma contrapartida? Será que eu não espero que o outro também entregue na mesma intensidade? E aí a gente fica frustrado, porque coloca as necessidades em segundo plano, dá prioridade para o outro age como lhe cabe, como faz sentido, e a gente fica frustrado. Peraí, como é que a gente ordena um pouco isso? Estamos numa vida, a gente compartilha, auxilia quem está no nosso caminho, mas como é tomar para si e colocar uma atenção nas escolhas que você está fazendo? Então, é nesse aspecto que o Hamed vem lembrar da irresponsabilidade. Quanto a gente se abstém das escolhas que dizem respeito à nossa vida, abdica porque está ocupado, porque talvez não seja prioridade, cria uma série de justificativas e depois a vida toma um caminho e fala: olha que fatalidade, que difícil, que complicado. Sim, existem acontecimentos que nos atravessam, pegam de surpresa, mas será que a gente pode, nesse momento de trabalho pessoal, de consciência, continuar atribuindo o conceito de fatalidade? Será que usar da palavra fatalidade não é se eximir do seu compromisso ou de um trabalho consigo mesmo? Porque os acontecimentos exteriores da nossa vida são um resultado direto das nossas atitudes internas. Vamos trabalhar um pouco essa frase, porque sim, tem uma série de coisas, adoecimentos, transições, mudanças, desemprego, tem uma série de questões externas. Mas quando ele diz das nossas atitudes internas, Hamed está nos falando da importância com que nós lidamos com aquilo que nos acontece. Então, os acontecimentos vão se dar, mas como é que a gente vai se relacionar com ele? Num lugar punitivo, num lugar vitimado ou numa tentativa de compreensão de por que aquilo está se dando? Por isso que quando a gente fala de quanto a nossa vida é fruto das nossas escolhas, de princípio, a gente tem um estranhamento, porque é melhor a gente continuar acreditando que somos vítimas indefesas de forças que não estão no nosso controle. Mas, conforme você vai ganhando olhar e atenção, a gente tem muito mais poder e ação sobre os nossos caminhos. Não dá mais para a gente ficar se apoiando sobre a circunstância da fatalidade. A gente está sempre escolhendo. E a gente precisa se apropriar um pouco mais dessa responsabilidade que era escolher. As escolhas são sutis, frequentes. Então, se eu estou muito desviado ou tomado da necessidade de cuidar de algo ou alguém, como é que eu vou colocar atenção nas minhas escolhas? É do momento que eu coloco luz nessas escolhas
que eu vou me apropriando do caminho que eu construo. E aí a vida deixa de ser essa série de experiências com que eu vou ter que lidar para uma construção, uma conexão entre o que eu escolho, o que eu vibro, o que eu penso e aquilo que manifesta. Não é incomum que algumas pessoas ainda tenham uma certa resistência nesse lugar e se julgam perseguidos por um destino cruel, por uma história difícil e por vezes também censuram a todos ao redor deles, de como a vida é injusta, de como para eles sempre foi mais complicado. Eu me pergunto se essas pessoas questionam a elas mesmas, porque nesse lugar de tamanha injustiça, eu não entro em contato com a minha responsabilidade e a necessidade de ter cuidado e atenção nas minhas escolhas. Eu preciso ter atenção e fazer escolhas de modo que eu vá limitando e dizendo o que eu quero para mim, o que eu posso para mim, como é que eu posso me relacionar com o outro. É tão frequente que a gente atenda às solicitações ou às vontades dos outros, mas se sinta tão ofendido, tão contrariado em fazer aquilo. E eu pergunto, por quê? Por que é tão complicado dizer para o outro, eu não quero, eu não gosto, não é o meu momento? Por que eu aceito, mas fico na contrariedade, na frustração e até na agressividade? Nesse processo evolutivo, acessar a si mesmo, as vontades e estabelecer limites é algo primordial. Não é algo negociável, que a gente pode fazer depois, que a gente pode considerar como é que isso se dá mais lá na frente. Não. Isso é pro agora. Delimitar, dizer não, se apropriar da escolha. Por menor que seja, todos nós podemos fazer escolhas. Todos nós escolhemos o tempo todo. Aqui o Hamed ele fala da importância do amadurecimento nesse processo de escolher e lembra um pouco de quanto a nossa criação contribui para isso. Quanto pais maduros têm uma firmeza, estabelecem limites, auxiliam a criança nesse desenvolvimento. Então, o limite não é tido como uma imposição, uma agressão. O limite é visto como uma construção. Eu não estou entendendo que o outro me diz não porque ele é ruim, porque ele não gosta de mim. Pelo contrário, ser permissivo, falar sim o tempo todo, me parece que isso sim é um caminho bem mais confortável e cômodo. Porque amar, cuidar, é bem mais desafiador no sentido de limite. Você tem que lidar com a frustração da criança, você tem que lidar com a raiva daquela criança. Então, limites caminha diretamente, muito próximo de um convívio, de um contato amoroso. Quando os pais, por circunstâncias muito da vida, às vezes têm uma condição mais imatura, ofertar limites é algo muito difícil. Então a criança está pedindo aquele limite, ela quer aquele cuidado, ela quer atenção, mas os pais, ou uma das figuras parentais, tem muita dificuldade de ofertar isso. Não por mal, não porque não goste ou ame, mas porque está perdido. Eu acho que a gente vive numa realidade, eu gosto das redes sociais, aliás, elas que permitem que a gente esteja em contato, que a gente tenha uma conversa como hoje, mas acho que vale o filtro porque nas redes sociais são tantas as opiniões, são tantas as referências, são tantos os conhecimentos que chega uma hora que mais do que agregar, do que esclarecer como a gente poderia lidar ou conduzir algo, a gente fica com a cabeça cheia e tumultuado, sabe?
Hoje em dia são tantas as referências de como educar e criar uma criança, como dar limite, que eu vejo até os pais interessados, mas tá difícil assimilar tudo isso. Por isso eu penso que quando existem pais que estão numa situação difícil, desafiadora, mais do que falar sobre qual é o jeito certo, me parece que é muito relevante perguntar para essa pessoa que está com dificuldade o que pode ser feito no sentido de ajudar. Como eu colaboro, às vezes dando algum suporte, às vezes auxiliando em rede, para que esse adulto possa se fortalecer e ajudar na construção de limites, porque os indivíduos precisam de limites. Os limites na fase da infância vão contribuir para que na vida adulta a gente possa estabelecer limites e seja mais responsável consigo mesmo. Limites são fundamentais na questão dos relacionamentos. Esta questão de fazer concessão e ser permissivo constrói uma situação nos relacionamentos que, com o passar do tempo, se torna insustentável. Então, lá atrás, os pais, no desafio de estabelecer limites, esses adultos que se constituíram e vão aprendendo isso e replicam nas relações. Eu sou responsável, eu escolho, eu dou limite e aí eu passo a lidar com as consequências das minhas atitudes. Agora, no meio dessa confusão, eu não consigo lidar com limites, eu não consigo me apropriar da minha responsabilidade, a vida vai ficando um caos e em meio a isso o que eu consigo argumentar é que foi uma fatalidade. Não dá pra gente sustentar esse lugar. Tem algumas situações, algumas circunstâncias que um olhar mais cuidadoso vai nos contar que é fruto de uma desatenção ou de uma falta de limite. A perspectiva espiritual, ela vem nos ensinando que mais do que o mundo que vai se transformar, apesar de falarem muito em transição planetária, comportamentos que precisam se transformar para que a gente possa viver isso, essa transição, mas não é o mundo que em algum instante vai deixar de ser como é e vai passar a ser mais acolhedor, amoroso. O que vai mudar, para além do mundo, somos nós. A maneira com que a gente recebe os acontecimentos, a maneira com que a gente lida com o que nos envolve, é isso que vai construindo na gente a transformação. Não é o externo que muda e aí a partir disso eu posso viver de uma maneira melhor. O externo está aí. Como eu vou lidar com a minha realidade de uma maneira mais responsável, mais consciente das minhas escolhas, mais apropriado do que eu estou fazendo. São muitas as possibilidades, caminhos e profissões, mas se cada um de nós tem habilidades, tem tendências, como eu olho para essas habilidades, para essas características e posso realizar escolhas mais responsáveis com a minha realidade, mais aderidas com o caminho de vida que eu quero construir. Não dá mais para dizer que eu quero uma situação, mas me disponibilizar tão pouco para construir ela. Para dizer que eu quero uma relação melhor, mas efetivamente, o que eu estou fazendo para aquilo ser melhor? Eu gostaria que determinada pessoa fosse melhor comigo. Ótimo. E o que eu estou fazendo por isso? Julgando, recriminando. O que é possível nessa troca, nesse formato? Qual é a minha responsabilidade? Somos seres em desenvolvimento, espíritos ainda em formação, por vezes muito imaturos.
E diante da nossa circunstância de maturidade, existe uma tendência a atribuir a responsabilidade daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer no outro. Sim, vivemos num grupo, mas já temos meios e conhecimento para lidar com o fato de que as nossas escolhas nos dizem respeito e é por elas que nós vamos responder, pro bom ou pro mal. Não é para que alguém veja, para que alguém perceba e reconheça o meu fazer. Claramente não. A minha escolha, a minha responsabilidade é um compromisso com a minha história, com o meu espírito. Então, quando o Hamed usa a palavra irresponsável, ele está dizendo de quanto estar alheio às escolhas, às condutas, é muito irresponsável. Eu preciso, para eu me avançar, me desenvolver, encontrar um lugar melhor comigo, eu preciso me inteirar um pouco mais do que eu estou fazendo, do que eu estou escolhendo. Mais do que dizer de como as pessoas estão fazendo, o que elas estão escolhendo. Sim, a gente vive em grupo, isso nos toca, nos atravessa, mas mais do que o que estão escolhendo é como eu estou conduzindo e o que eu estou escolhendo. Então sejamos mais responsáveis com a gente. Não é por conta de uma questão, uma orientação religiosa, por uma feita de alguém que a gente queira agradar. Sejamos mais responsáveis por conta do amor que a gente traz por si mesmo. A nossa vida está no exato lugar em que as nossas escolhas nos trouxeram. Por mais aflitivo que essa frase possa parecer, uma reflexão, um olhar para isso se faz inevitável, porque senão fica muito difícil sair desse lugar de insatisfação ou de contrariedade que a gente possa estar vivendo. E assim eu agradeço a atenção de todos vocês na noite de hoje. E assim vamos nos desligando, nos despedindo, agradecendo a presença de todos, inclusive da equipe espiritual da nossa casa. Um beijo e uma boa noite.